Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nas principais não idealidades dos amplificadores operacionais, em que vocês precisam ter conhecimento para, eventualmente, dependendo do projeto, principalmente em projetos que vocês precisem de mais precisão do amplificador operacional, instrumentação ou alguma medição, certo? É importante saber o efeito dessas não idealidades no desempenho do amplificador operacional e da medição que você está querendo fazer com ele, ok? Ou da operação que você está querendo fazer com o amplificador operacional, certo? A primeira não idealidade a ser considerada é a corrente de polarização de entrada. Então, usualmente a gente considera que a impedância de entrada é infinita, certo? Mas na verdade essa impedância aí vai ter um valor finito, certo? E então eventualmente ele vai drenar um certo valor de corrente através das entradas inversora e não inversora, ok? E na verdade devido a pequenos desbalanços entre os dois braços do amplificador, estágio do amplificador diferencial que tem internamente ao amplificador operacional, particularmente que provocam diferenças nas correntes dos dois emissores, dos dois braços, e também nos betas dos transistores, que nunca são perfeitamente casados, certo? Bom, no processo de dopagem desses transistores, né, sempre tem variações mesmo dentro do mesmo lote, ok? Então, o dado de cada datasheet, né, vai dar digamos, um valor médio, ok? Então, por exemplo, né, eu tenho a corrente média da polarização de entrada, certo? Ou seja, na média, né, eu vou ter esses valores, a soma da corrente que entra na porta inversora e não inversora, certo? E também dá o offset de entrada, certo? Ou seja, né, entre o valor da corrente IB1 e IB2, eu tenho uma certa diferença, certo? E o datasheet vai oferecer valores típicos, certo? Que dentro daquela marca, por exemplo, um 741, certo? Aqueles vão ser os valores típicos ou máximos que vão ser dados no datasheet, ok? Então, repara que isso aqui é dado na forma de uma corrente de modo comum e diferencial, né? Então, a corrente IB1 vai ser esse corrente in bias mais metade da corrente de offset, certo? E a corrente na base 2 vai ser in bias menos a corrente de offset dividido por 2, certo? Então, no pior dos casos, a gente vai ter essa situação aqui com esses valores aqui de in bias e in offset dados no datasheet do amplificador operacional em questão. Então a gente vai exemplificar aqui o efeito que essas correntes de polarização diferentes de zero proporcionam nos circuitos amplificadores operacionais. Certo? Esses efeitos, na verdade, dependem da configuração que vai ser utilizada, ok? Mas o uso nessa configuração inversora aqui dá para ilustrar bem o que essa não idealidade traz para o circuito, né? Então, imagine que eu tenho uma configuração aqui inversora, certo? E eu estou aterrando essa entrada aqui e aterrando essa entrada aqui na porta não inversora, certo? E idealmente, né, se eu tenho zero de tensão aqui, zero de tensão aqui, eu tenho realimentação negativa, eu tenho 0 volts aqui, então não tenho corrente passando nenhuma aqui, não teria nenhuma corrente passando aqui, idealmente, no resistor, então a tensão de saída seria zero, ok? Mas como eu tenho essa corrente de polarização, aqui na porta não inversora não tem problema, certo? Eu continuo com potencial nulo, certo? Mas como eu tenho realimentação negativa, aqui também vai ser zero, essa corrente é nula, ok? Mas a corrente de polarização tem que passar por algum canto, certo? E ela vai circular exatamente através da saída do amplificador operacional e pelo resistor R2. Ora, mas essa corrente de polarização vezes o resistor R2 vai me dar uma queda de tensão, que é o que vai aparecer na saída, ok? Então, por exemplo, né, um valor típico aqui para o 741, certo? Que tem uma corrente de polarização da ordem de 100 nanoamperes, ok? Um valor máximo aí dado no datasheet, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse 100 nanoamperes aqui para o 741 e eu usar um resistor R2 aqui de realimentação de 470K,
certo? Então a tensão de saída vai ser 100 nanoamperes vezes 470K, 47 milivolts, ou seja, né, quando eu aterro essas duas entradas é esperado o valor zero, mas na verdade vai sair 47 milivolts, ok? Bom, e se isso daqui, obviamente dependendo da aplicação, isso aqui pode ser desprezado, ok? Mas se isso aqui tiver um efeito indesejável no que você está querendo fazer, na sua medição, né, no circuito que você vai jogar aqui para frente, certo? Se você vai jogar essa saída aqui num conversor AD, por exemplo, com 12 bits, né, esse 47 milivolts já, digamos, já apareceria como um erro de alguns bits aí, ok? Teria que fazer a conta para ver quanto que introduziria de erro, ok? Bom, uma forma de reduzir esse efeito da corrente de polarização é a introdução de um resistor R3 aqui no terminal da porta não inversora para esse circuito, né? Certo? Ou seja, esse resistor aqui, em vez de estar aterrado diretamente, eu vou estar conectando através de um resistor, certo? Que pensando num amplificador operacional ideal não faria sentido, certo? Mas vamos demonstrar aqui o efeito da conexão desse resistor R3, ok? Bom, primeiramente, né, o potencial da porta não inversora não seria mais zero, né? Ele seria essa corrente IB2 vezes o R3, ok? Vezes menos 1, certo? Esse aqui seria o potencial da porta inversora, certo? Bom, eu tenho realimentação negativa, certo? Então esse potencial da não inversora é o mesmo da inversora, certo? Podemos considerar aqui sem prejuízo para a nossa análise, certo? E a corrente I1 então vai ser o potencial da porta inversora dividido pelo resistor R1, ok? Certo? E a corrente I2, certo? Fazendo esse nó aqui, vai ser essa corrente IB1 menos a corrente que está entrando aqui I1, certo? Fazendo a substituição aqui de 1, então eu tenho aqui minha corrente IB1 aqui, minha corrente I2, perdão, no resistor, vai ser IB1 mais essa corrente que está passando aqui, certo? Aqui substituindo aqui, certo? Eu fico em função de IB1 e IB2, certo? Bom, minha tensão V0 aqui, se eu fizer essa malha, né, vai ser essa tensão aqui, mais a queda, menos a queda de tensão aqui, que está para esse lado, em R2, certo? Menos V menos, ok? Vai ser igual a zero, certo? É só fazer a lei dessa malha aqui. Fazendo as devidas substituições aqui, certo? Potencial na porta inversora, por essa equação aqui, certo? E a corrente I2 por essa equação aqui, certo? Eu chego nesse valor de tensão V0. Ok, eu vou rearranjar aqui, colocar o R2 em evidência, certo? E eu fico em função dessa equação aqui, certo? E eu tenho aqui o grau de liberdade de escolher R3, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou escolher o R3 de tal forma que o R3 tem um valor numérico de R1 em paralelo com o R2, certo? Para esse caso específico, onde R1 está em paralelo com o R2, vai ocorrer o cancelamento aqui com esse R2 e R1, né? E toda essa minha fração aqui vai ser igual a 1, ok? Certo? E aí eu posso reescrever essa equação da tensão de saída como sendo R2 vezes a diferença entre IB1 e a corrente IB2. Ok? Bom, mas a corrente IB1 menos a IB2 é exatamente a definição da corrente de offset que a gente definiu lá atrás, certo? E a corrente de offset, qual que é a vantagem disso aqui? Bom, a corrente de polarização típica aqui de um 741, por exemplo, é 100 nanoamperes, certo? Que a gente viu que para 470 kΩ vai me dar uma tensão de saída de 47 milivolts, certo? E a corrente de offset típica, certo? É 10 nanoamperes. Ok, então quer dizer que tipicamente eu vou ter uma corrente, por exemplo, aqui de 105 nanoamperes aqui e 95 nanoamperes aqui, certo? Isso que quer dizer essas correntes aqui. Bom, mas repara que essa corrente aqui é uma ordem de grandeza menor do que a corrente de polarização, certo? Então vai ser 10 nanoamperes vezes 470K, então vai dar 4,7 milivolts. Ou seja, eu consigo reduzir pelo menos uma ordem de grandeza o efeito da corrente offset para esse circuito específico. Ok? Para outras configurações, eventualmente vale a pena fazer análise para determinar ou para particularizar essa solução aqui para a redução desse valor de corrente. Ok?
Bom, uma outra não idealidade seria a tensão de offset, ok? Essa tensão de offset surge devido também ao desequilíbrio entre os braços do estágio amplificador diferencial, certo? No sentido que se eu também aterrar o terminal 1 e terminal 2, e mesmo zerando aquelas correntes, considerando minhas correntes de polarização, minha tensão de saída vai ser diferente de zero, ok? E esse desequilíbrio, né, ele pode ser modelado matematicamente como sendo uma fonte de tensão em série aqui com a porta não inversora ou mesmo com a porta inversora, ok? Já que na verdade esse valor da tensão de offset dado no datasheet é um valor típico, mas usualmente aqui para o 741, para a maioria dos amplificadores operacionais de uso comum ou de uso geral, está entre 1 mili e 5 milivolts, certo? Mas pode ser valor positivo ou negativo, ok? Então tanto faz você considerar de um lado ou do outro, ok? No modelo matemático, certo? Então, o mesmo lote de amplificadores operacionais, eu posso ter diferentes polaridades para essa fonte de tensão equivalente, certo? Certo? E outro, talvez o mais importante aqui, é que o valor dessa tensão de offset, ela na verdade varia com a temperatura. Além de variar de amplificador operacional para amplificador operacional, mesmo dentro do mesmo lote, ele vai variar com a temperatura, certo? O que é bem inconveniente, certo? Então, bom, agora um exemplo aqui para determinar qual que é o efeito dessa tensão de offset. Então, mais uma vez, vamos aterrar as duas entradas, ok? Certo? E, bom, aterrando as duas entradas, quanto seria a tensão de saída devido a essa tensão de offset que é inerente aos amplificadores operacionais. Certo? Então, vou usar aqui 470K para o RF e 470 ohms aqui para o R1. Certo? Para o 741, o valor típico máximo aqui dessa tensão de offset, certo? A gente chama de tensão de offset de saída, porque ela vai ter o efeito, vai aparecer na minha saída, certo? Mas o valor dessa tensão de saída vai depender da configuração e do ganho que você está utilizando. Então, no datasheet é dada a tensão de offset de entrada, ok? Embora a gente não possa medir diretamente essa tensão aqui, certo? Bom, então é 5 milivolts, certo? Essa configuração aqui é uma configuração seguidor de tensão com ganho, certo? Que a gente já viu lá para trás, né? Então, como eu agora tenho uma fonte de tensão aqui, a gente já deduziu lá para trás que a tensão de saída vai ser VOS vezes o ganho do seguidor de tensão aqui, que é 1 mais RF sobre R1, certo? RF 470K, R1 470 ohms, quer dizer que eu tenho um ganho de 1000, isso quer dizer que aterrando as duas entradas, para esses valores, para essa configuração e esses valores numéricos, minha tensão de saída não vai ser 0 volts, não, vai ser muito longe disso, vai ser 5 volts, certo? Ou seja, um valor extremamente alto, ok? Obviamente aqui talvez eu tenha exagerado um pouco nesse ganho, um ganho tão alto não é tão usual, certo? A gente não, ou pelo menos não fazemos num estágio único, mas por exemplo, se fosse um ganho de 100, seria meio volt, que também seria um valor bem considerável, ok? Bom, e como isso existe e atrapalha bastante a operação do amplificador operacional, é bem longe do ideal, muitos amplificadores operacionais têm dois terminais auxiliares, o próprio 741 tem esses dois terminais auxiliares, onde eu conecto usualmente o potenciômetro, certo? E pela variação desse potenciômetro eu consigo anular minha tensão de offset, certo? Isso aí é um ensaio que tem que ser feito um por um, certo? Um equipamento um por um, se a gente estiver preocupado com esse nível de precisão, certo? Ou se esse meio volt aí atrapalhar, ok? Então, o que eu teria que fazer é, por exemplo, fazer a configuração que eu vou utilizar com os valores resistores normais, aterraria as duas entradas e ia variar o potenciômetro até chegar no zero de tensão, ok? Com o inconveniente que esse ajuste, na verdade, ia variar com a temperatura, certo? Então, eu poderia, numa condição de temperatura, conseguir um ajuste perfeito, mas numa outra temperatura de operação, isso aí poderia desviar do zero que eu tinha ajustado, ok? É um problema que tem que se conviver com isso, certo? Uma forma para tentar eliminar
essa tensão offset é através da inserção desse capacitor aqui, certo? Então repara que quando tiver uma tensão alternada aqui na entrada, certo? O meu V0 vai ser simplesmente R2 sobre R1 vezes Vin, ok? Porque o capacitor vai, se eu tiver uns 5 milivolts aqui, esse capacitor vai acabar com 5 milivolts aqui também, certo? E essas duas tensões aqui acabam se cancelando com relação ao efeito que teria na saída, certo? Qualquer que seja o valor da tensão de offset aqui, certo? Então funcionará muito bem para valores alternados, mas entretanto para valores contínuos, o capacitor bloqueia qualquer valor contínuo que entre aqui. Então se eu quisesse trabalhar com uma amplificação aqui de um sinal contínuo, essa solução não seria adequada, ok? Já que isso funcionaria como um circuito aberto simplesmente, certo? Sim, na verdade esse capacitor aqui, né, ele bloqueia a componente contínua, certo? Mas eu tenho a realimentação negativa, né? Então repara que aqui eu tenho meus 5 milivolts, ele apareceria aqui também 5 milivolts, certo? Mas repara que eu não tenho circulação de corrente contínua aqui, então ia aparecer na saída os próprios 5 milivolts, não haveria nenhum ganho, o que já seria um grande ganho de performance em relação ao uso sem o capacitor. Okay? Então, na verdade, esse capacitor aqui não anula completamente, certo? O efeito da tensão offset de entrada na saída, certo? Mas eu tenho uma considerável melhoria aqui do desempenho do circuito, certo? Ok. Sim, e se eu quisesse ainda também compensar a minha tensão de saída devido às correntes de polarização de entrada, né, através da introdução desse resistor R3, certo? Repara que o valor de R3, né, ele não seria mais o R2 em paralelo com o R1, já que do ponto de vista CC eu tenho esse circuito, então na verdade o valor de R3 aqui, na verdade teria que ser igual ao R2 para mim ter anulação da tensão de saída devido a minhas correntes de polarização de entrada, ok? Mas eu conseguiria também anular usando isso daqui, certo? Então, bom, só resolvendo o circuitinho aqui então, agora considerando uma configuração integradora, certo? Repara que para cada configuração seria interessante fazer essa análise para ver o efeito e eventualmente a melhor forma de mitigar esse efeito aqui na saída, certo? Então repara aqui para um circuito integrador, então aquela história, né? Eu tenho realimentação negativa, então eu tenho terra virtual, então minha corrente que vai passar no resistor vai ser a própria tensão de offset de entrada dividido por R, certo? E essa corrente aqui vai aparecer no capacitor, então um capacitor que onde passa uma fonte de corrente. Bom, se está passando uma fonte de corrente para um capacitor, a tensão de saída a tensão sobre ele vai se subir linearmente, ok? E a tensão de saída também vai subir linearmente e após um período aqui em regime permanente, o que vai acontecer com o circuito integrador é que ele vai saturar, ok? Em mais ou menos VCC, dependendo da polarização do sentido aqui da tensão de offset de entrada, certo? Ou seja, na prática um circuito integrador não funcionaria, o circuito integrador ideal ele não funciona, ok? Já que a tendência é de ter a saturação da tensão de saída, ok? Bom, uma forma de atenuar isso daí e que é mais utilizada é através da inserção do resistor em paralelo com o capacitor, certo? Já que em regime permanente essa corrente passaria pelo resistor RF, certo? E a tensão de saída agora, né, seria dado por essa equação aqui, P1 vezes 1 mais RF sobre R, certo? Então, embora a tensão de saída, digamos, não tenda a saturação, ela vai tender a um valor de regime permanente que vai ser limitado pela razão RF sobre R. Então, obviamente, a razão RF sobre RF também não pode ser muito grande, certo? E um valor de RF não muito grande quer dizer que o integrador tende a ter valores não tão ideais. Meu integrador já não é tão ideal assim, mas como tem que ser, é a forma mais comum de se trabalhar, ok? Uma outra não idealidade, que na verdade já até falou sobre ela, né? Razão de rejeição de modo comum, certo? CMRR.
ok? Que na verdade é a razão entre o ganho de modo diferencial e o ganho de modo comum que a gente definiu lá na aula passada, certo? Usualmente é dado no datasheet em dB, certo? Então, por exemplo, 741 é cerca de 90 dBs, certo? Então, por exemplo, né, para o 741 90 dB seria igual a 20 log de 200.000, que é o ganho de modo diferencial típico do 741, dividido pelo ganho de modo comum, certo? Que eu estou querendo calcular, resolvendo aqui essa equaçãozinha aqui, então eu obtenho que o ganho de modo comum é 6,32, ok? Ou seja, a diferença de potencial entre a porta nos terminais de entrada do amplificador operacional da porta inversora e na inversora vai sofrer um ganho de 6,32, ok? Mas o ganho de modo diferencial é muito maior, da ordem de 200.000, certo? É um efeito que eventualmente tem que ser considerado, ok? Bom, a gente tem na verdade efeitos em frequência também, ok? Usualmente os amplificadores operacionais têm circuitos de compensação interno, normalmente um capacitorzinho de passagem, que provê uma resposta em frequência do amplificador operacional típica desse jeito aqui, certo? Ou seja, né, uma região constante e a partir de uma certa frequência de corte, uma queda de 20 dB por década, ok? Bom, só vendo aqui, né, esse eixo Y aqui é o meu ganho, ou seja, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, ou seja, né, isso aqui é a tensão de entrada aí, em milivolts que seja, né, vezes os 200.000, aqui está em dB, certo? E o comportamento com esse sinal de entrada, né, um sinalzinho pequenininho, vamos dizer, alguns microvolts, certo? Para diferentes valores de frequência. Então, repara que até 10 Hz, né, eu mantenho esse ganho de malha aberta de 200.000, certo? Ou seja, se eu medir a tensão de entrada entre a porta não inversora e inversora, eu vou ter lá alguns microvolts, certo? Vezes 200.000, eu obtenho a tensão de saída, certo? Mas à medida que eu vou aumentando a frequência desse sinal, quando a gente vai medir a relação entre a tensão de saída obtida e a tensão de entrada aplicada, a gente vai vendo que essa relação vai diminuindo, ou seja, o ganho de malha aberta diminui com a frequência. É isso que esse gráfico quer dizer, certo? E essa frequência F1 é a frequência de ganho unitário. Isso quer dizer que quando eu jogar um sinal de 1 MHz para esse amplificador operacional específico, certo? E se eu jogar 10 microvolts na entrada, eu vou obter 10 microvolts na saída, ou seja, eu perdi praticamente todo o ganho, né? O ganho de malha aberta vai ser unitário, ok? Bom, e a frequência de corte aqui, a determinação dessa frequência de corte, ou seja, onde o meu ganho de malha aberta começa a descer, certo? É dado aqui, é só usar as propriedades de logarítmico aqui, certo? A gente consegue encontrar a frequência de corte em função da frequência de ganho unitário, que também é chamado de largura de banda do amplificador operacional, é definido como sendo a largura de banda, certo? Dividido pelo ganho de malha aberta, certo? Em 0 Hz, ok? E aí a gente chega nesse valor de 10 Hz aqui para esse exemplo específico, certo? A resposta em frequência agora em malha fechada, essa questão de malha fechada, na verdade, vocês vão ver provavelmente no próximo semestre, quando forem estudar controle, certo? Então não vou detalhar aqui, certo? Mas quando você bota um resistor de realimentação ou uma rede de realimentação, você está provendo essa que eu estou chamando de realimentação, certo? Isso tem um efeito direto no ganho, certo? Por exemplo, a gente usa um circuito seguidor de tensão, um inversor de tensão, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, considerando a tensão de entrada aplicada não nos terminais do amplificador operacional, né, mas nos terminais de entrada do circuito, certo? Vão ser definidas aqui, num caso aqui um seguidor de tensão, 1 mais R2 sobre R1, onde o R2 é o resistor de realimentação lá entre a porta inversora e a saída, certo? E aí esse ganho de 100.000 agora não é mais 100.000, né? Vai ser definido por essa relação, certo? Então, para um caso específico, eu tenho relação R2 sobre R1, 10, esse ganho é 11, certo? E eu vou ter essa característica aqui de resposta em frequência, ou seja, eu tenho uma banda plana, certo? Até agora cerca de 90 kHz, certo?
Isso quer dizer que, por exemplo, se eu jogar um sinal de 0,1 volts na minha entrada, certo? Eu vou ter 0,1 vezes 11, eu vou ter esse ganho aqui, 1,1 volt na saída, para uma frequência entre 0 e praticamente 100 Hz. 100 kHz, ok? Certo? E a partir dessa frequência de corte aqui, 90,9 kHz, eu vou ter agora um efeito da diminuição do ganho esperado. Ok? Então, dependendo da faixa de frequência, se eu for trabalhar numa faixa de frequência de áudio, vai me interessar de 0 a 20 kHz. Certo? Então, você tem que ver se o amplificador operacional que você escolheu para operar na faixa de frequência de interesse é adequado para você, ou se vai provocar uma distorção aqui no seu ganho, que pode provocar uma distorção no desempenho esperado do meu circuito de aquisição de dados ou do meu circuito que eu estiver utilizando. Ok? Mais uma não, idealidade é o que a gente chama de slew rate, né, que é a máxima taxa de variação da tensão de saída, certo? Que é dado usualmente em volts por microsegundo, ok? Que por 741 é 0,5 volts por microsegundo. Isso quer dizer que se eu aplicar um degrau aqui na entrada, certo? Idealmente, eu tenho um degrau na entrada, na saída eu teria o mesmo degrau nesse seguidor de tensão aqui, certo? Só que o que acontece, na verdade, é que a tensão de saída não consegue acompanhar tão rápido a entrada, certo? Então, embora a entrada eu consiga subir rapidamente, é o sinal que tem que ver o que vem aqui atrás, que vai aplicar esse degrau, com variação praticamente instantânea. Na minha saída, ele vai levar um certo tempo para subir e atingir a minha tensão de regime permanente esperada, ok? E essa inclinação máxima é exatamente meu slew rate, ok? Quantos volts por microsegundo que meu amplificador operacional consegue variar na saída, certo? Então, se eu jogar um pulso aqui, certo? Eu vou ter, digamos, uma região linear aqui, certo? Isso aqui é uma reta mesmo, com inclinação máxima, se eu tiver isso daqui, certo? Se esse pulso tiver uma inclinação, digamos, um pouco mais lenta, certo? Esse pulso de entrada for dessa forma aqui, na saída eu vou ter um pulso dessa forma aqui também, certo? Limitado sempre pela inclinação máxima, ok? Bom, e se eu tiver um sinal senoidal de entrada, certo? O sinal senoidal também pode, digamos, eu posso ter uma derivada da minha senoide maior do que meu slew rate, certo? Lembrando que o ponto de maior derivada de uma senoide é o cruzamento por zero, certo? A derivada da senoide é a cossenoide, então né, meu ponto de maior derivada é aqui, certo? Então eu posso ter uma tendência a ter, digamos, essa linearização aqui em torno do cruzamento por zero. Obviamente aqui vai depender da frequência e da amplitude da senoide, certo? Mas aí repara que a minha senoide vai virar praticamente uma triangular dessa forma aqui, ok? Porque meu slew rate limitou o desempenho do meu amplificador operacional e obviamente isso tem que ser verificado para a sua aplicação em específico, certo? Então a frequência máxima que você poderia jogar uma senoide sem distorcê-la na saída devido ao slew rate seria o valor de slew rate dividido por 2π sobre V0 máximo, ok? Bom, e a última não idealidade, na verdade, é o efeito da saturação de saída, né? Eu sempre alimento meu amplificador operacional com fonte simétrica ou assimétrica, mas, por exemplo, mais ou menos 15 volts. Se eu tiver mais ou menos 15 volts, eu tenho circuitos internos no amplificador operacional que precisam ser devidamente polarizados, certo? E esses circuitos internos, digamos, necessitam de um certo valor de tensão mínima para funcionar. Então, minha tensão de saída vai ficar sempre um pouco abaixo dos mais 15 ou um pouco acima dos menos 15. Tipicamente de 1 a 3 volts é o valor a ser considerado, ok? 2 volts é um valor mais típico, né? Então, apesar de alimentar com mais ou menos 15, eu vou ficar sempre na saída limitada a mais ou menos 13 volts, ok? Isso que a gente tem que considerar nos projetos, ok? Obviamente vale a pena dar uma olhadinha no datasheet para conferir para cada amplificador operacional quais os valores específicos, certo? E a sua aplicação, o que você precisa, ok? Ou quanto isso te limita, ok?
Bom, pessoal, aqui a gente finaliza essa parte de não idealidades, certo? Eu creio que são os principais, os mais comuns aí que a gente ensina, certo? E que você precisa saber no seu circuito amplificador, que eventualmente pode ter um efeito negativo no circuito que você está projetando, ok? E, bom, a partir da próxima aula a gente vai estudar a solução em alguns circuitos não lineares, ok? Que eventualmente essas não idealidades podem ter efeito bem expressivo, né, nesses circuitos não lineares.